Olá, bem-vindo à TV Decision. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio a visita do Anderson Mota. O Anderson já trabalha na área de Cyber Intelligence há bastante tempo, mais ou menos uns 15 anos. Hoje ele desenvolve um trabalho extremamente interessante na área de Cyber Intelligence no Citibank e vai bater um papo conosco sobre o desafio hoje de você enfrentar esse cenário de ameaças usando a inteligência na área de segurança da informação. Tudo bem, Anderson? Tudo jóia, bom dia e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço você poder estar aqui com a gente e compartilhar um pouco desse conhecimento, da sua experiência nessa área. Obrigado. Anderson, eu quero começar usando uma frase que recentemente você falou no CIAB, que é um evento que acontece para a área financeira, enfim, tem vários temas sendo trabalhados no CIAB, um deles segurança da informação. E nesse evento o Anderson falou uma frase bastante interessante: não adianta armas se não houver orientação de como usá-las. Eu pensei essa sua frase, porque eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo por aí. Tecnologia não falta, quer dizer, as armas nós temos. E falta, então, inteligência, falta conhecimento para usar essas armas. Fala um pouco para a gente sobre isso, Anderson. Claro. Essa frase eu fui buscar até pelo conceito da palavra de inteligência, né? Puramente inteligência. Então, quando você vai num conceito mais militar, você observa que o exército já faz, os exércitos já fazem esse trabalho de inteligência. Então eles têm o armamento, eles têm todo um conhecimento de como operar, de como criar uma estratégia, e aí eles criam, eles precisam de conhecimento de quais são as tendências, ou qual o tipo de ataque, qual é o tipo de defesa mais apropriado para um determinado evento. Então, quando a gente fala que as armas já existem para a inteligência voltada ao campo cibernético, é porque a gente conhece que tem diversos apetrechos que são utilizados como firewall, proxy, toda essa linguagem, né, mais de bit, byte, tem os detectores de intrusão e tudo mais que estão disponíveis e que muitas empresas já possuem isso implantado dentro de suas organizações. Agora o que falta é a gente começar a olhar quais são as tendências, ou qual é o tipo de ataque, ou qual é o tipo de procedimento, técnica e processo que são utilizados quando, digamos assim, um criminoso cibernético, um atacante, um hacker, seja lá quem for, ele faz a operação ou elabora uma construção de um ataque cibernético a uma determinada empresa, ou simplesmente utiliza uma outra empresa como um vetor de ataque. Então acho que a inteligência agora é assim, muitas empresas estão estruturadas, possuem todos os recursos, as tecnologias, enfim, os produtos, exatamente. As soluções estão lá. Precisa colocar agora a inteligência sobre essa plataforma, essa arquitetura. Exatamente. E às vezes as ferramentas estão lá configuradas de forma adequada, estão prontas, só que você precisa saber qual tipo de decisão ou qual tipo de ajuste em determinado momento você precisa fazer. E de preferência que você faça isso antes de que alguma coisa aconteça. Exatamente, nesse ponto aí, você falou antes de que alguma coisa aconteça. Bom, você obviamente dentro dessa área está acompanhando o que está acontecendo no mundo hoje, né? Como eu tenho dito, essa epidemia de ransomware, né, de sequestro de dados que vem afetando, a gente teve casos aí recentes com WannaCry, com Petya e muitos outros, né, infelizmente, estarão aí por vir. Nesse cenário hoje, Anderson, qual é a importância da inteligência em cyber? Você meio que falou sobre isso quando você coloca aí uma camada de inteligência sobre as tecnologias. Mas para fazer frente, por exemplo, a esse tipo de ameaça mais sofisticada, onde que efetivamente a inteligência vai ajudar na prática as empresas, sejam elas bancos, empresas de varejo, governo, a atacar esse cenário? Então, principalmente pegando esses exemplos que você mencionou, dos ataques mais recentes, do WannaCry, do Petya, os ataques foram elaborados com base em, a gente chama de kits de exploração, digamos assim, que foram divulgados por grupos específicos, grupos de hackers específicos. Então, a gente precisa acompanhar esses grupos, verificar o que eles estão discutindo, o que eles estão divulgando, o que eles estão comentando sobre os kits que eles possuem
E às vezes esses kits eles já sofrem algum tipo de adaptação, transformação ou ajuste para ter um foco específico dentro de um ataque. Então, como eu comentei, se a gente usa a tecnologia, mas a gente não acompanha essas tendências de um grupo que tem esses kits de exploração... Seria como acompanhar o próprio comportamento que esses grupos vêm assumindo. Exatamente. Na dark web, enfim, nesses ambientes. É possível ter acesso a esse tipo de comportamento e começar a analisar isso e entender como é que eles agem ou como é que eles pretendem agir. Seria isso? Esse é o grande desafio, você conseguir informações a respeito desse tipo de comportamento, digamos assim, em diversas fontes. Então as fontes são diversas realmente, você tem que saber aonde coletar, saber analisar se de fato aquilo que está sendo divulgado é algo verídico, é algo relevante. Esse aspecto é importante, não. Tem muita informação e desinformação também. Exatamente. E também ter um conhecimento técnico para você poder olhar algo que de repente é uma informação mais crua e você conseguir tirar proveito, você conseguir fazer uma análise, conseguir fazer um processo de retirar a informação adequada. Depurar, né? Exatamente. De meio que filtrar, na verdade, o que é relevante, né? E o que é relevante, obviamente tem coisas que são relevantes para qualquer organização e tem coisas que são muito mais específicas. Então, dentro desses mesmos grupos que você mencionou, ou desses canais, ou dessas fontes de informação, às vezes está sendo discutido a exploração de uma vulnerabilidade ou uma ameaça específica para uma determinada organização. Como o setor financeiro, por exemplo. Né? Ou e-commerce, ou setor financeiro, ou o setor da saúde. A gente vê muita notícia, principalmente internacional, afetando o setor de saúde. O setor de saúde hoje está muito visado. Exatamente. Né? Então, assim, a moda, ou digamos assim, né, o que está mais em evidência, né, hoje são os ataques de ransomware, mas eles acontecem diariamente. Eles acontecem, existem ransomwares sendo oferecidos no mercado. O ransomware as a service. As a service, exatamente. Isso aí, eles estão disponíveis a qualquer momento. Agora, de fato, os últimos eventos que aconteceram, eles chamaram mais atenção. Ganharam mais de notoriedade, até pelo volume, pela quantidade de empresas e países afetados. Exatamente. Né? Mas, Anderson, quando você fala exatamente sobre isso, né, você até citou que existem eles desenvolvem às vezes ataques específicos para determinados setores, né, como o caso da saúde e do setor financeiro. Mas hoje é muito desafiador para as empresas, para o setor privado, criar um núcleo de inteligência, de cyber intelligence dentro da sua organização, seja dentro da área de segurança ou mesmo numa área de risco, né? Fala um pouquinho sobre isso. Na sua opinião, como é que é esse caminho, né? Claro. Que recursos humanos, capacitação é necessária? Como é que a empresa dá esse avanço no sentido de ter um núcleo de inteligência? Sim, essa área de inteligência, eu tenho trabalhado com segurança da informação há bastante tempo, e essa área de inteligência ela é algo incremental. Então ela é uma área que também vai prover suporte e conhecimento para a área de segurança da informação. Quer dizer, ela não necessariamente tem que estar dentro da área de segurança, por exemplo. Uma área prima, digamos assim. Entendi, né? Mas ela pode ser um núcleo dissociado que interage. Exatamente. Porque o que acontece, te interrompendo para a gente entender um pouquinho, hoje eu ouço muito todos os especialistas que trabalham com segurança falar que existe uma questão operacional, né, que é o dia a dia da segurança, que demanda muito tempo, recursos humanos, tecnologia, para se manter o tempo inteiro em estado de defesa, né, de proteção e de reação também. Sim. E isso acaba consumindo, né, recurso humano, tempo, energia da área de segurança. Então, como criar dentro de um ambiente desse o espaço para você trabalhar esse nível de inteligência, né? Isso que eu acho que é o desafio. É um desafio. E para fazer de uma forma da qual você consiga tirar proveito, de fato você vai precisar de recursos humanos dedicado ali para aquela função. Você vai ter que estruturar de uma forma que é muito similar também do que eu tenho visto no âmbito militar. Então você vai ter um time que é um time de coleta dedicado para isso. Você vai ter um time de análises, que é o time que vai pegar essas informações e fazer uma análise, fazer
um processamento da informação e depois você tem que ter um time ou de repente está agregado a algum desses, um time que transforme essa informação numa linguagem mais humana, uma linguagem que possibilite, aí a gente está falando de diversos grupos, possibilite uma área de segurança da informação, possibilite uma área de tecnologia, Entendi. Possibilite uma área jurídica. Tem que ter legal. Linguagem de negócios, Exatamente. Quer dizer, tem que atender todas essas esferas do negócio, né? Que esse grupo consiga coletar, processar, transformar num produto, num relatório, num alerta, num comunicado em linguagem humana. E que seja entendido pela corporação como Exato. E entregue isso para alguém com aquele teor de inteligência. Olha, está aqui uma tendência que nós enxergamos, nós obtemos essa informação de tais fontes, analisamos, processamos, isso aqui de fato procede e é algo que faz sentido eu entregar para o meu time que está trabalhando no combate a fraudes. Pum. Ou então, isso aqui é uma tendência que eu vou entregar para o meu time de segurança, porque de repente se é esse time que está fazendo a gestão dos meus firewalls, do meu proxy, das minhas ferramentas XYZ, isso aqui é interessante para que vocês tenham conhecimento. Então, de fato, é uma área que presta uma consultoria. Exatamente. Você falou a palavra que eu pensei, quer dizer, talvez um caminho, né? A gente está tratando aqui do tema da disciplina, mas também a gente tem que se preocupar em mostrar um pouquinho qual seria o caminho para as empresas alcançarem esse tipo de especialização. Então, talvez seja imaginar aí um setor de consultoria, mesmo como você falou, dentro da organização, né? Exatamente. Agora, você falou time, pessoas. Então, me parece que um dos grandes desafios é você ter uma mão de obra, um profissional especializado para trabalhar. Você que está atuando nesse mercado no Brasil hoje, há uma carência de profissionais especializados em cyber intelligence? Eu acho que a gente pode até expandir um pouco mais. A carência ela não é só no Brasil. A gente tem não digo uma carência, mas tem uma demanda muito grande por profissionais de segurança, principalmente hoje eu tenho visto mais nessa área de cyber intelligence. Então, porque ele não é um profissional que é formado na faculdade, infelizmente, você não tem um curso dedicado a cyber intelligence. Experiência, estudo, quase que uma auto, né? Exatamente. É quase um autodidata, né? Ele tem que por si só, ou dependendo do trabalho que ele desenvolva, buscar esse nível de especialização. Exatamente. Então eu acho que tem uma carência, sim, e tem uma demanda muito forte. Então, quer dizer, não deixa de ser também uma oportunidade aí para os profissionais de segurança ou de tecnologia, enfim, se lançarem nesse... É uma profissão do futuro diante do cenário que a gente está imaginando que vai se descortinar aí nessa área de segurança. Eu acho que não tem uma tendência de diminuição eu costumo dizer, infelizmente não. Não, infelizmente não. E a área de segurança ela é muito ampla, né? Então você consegue ter diversos tipos de profissionais dentro de uma área. Profissional que é mais voltado à governança, mais à tecnologia, mais à parte de inteligência. Então, assim, é um leque de opções. É como se a gente estivesse já descortinando algo que acontece em outras disciplinas, que é a segurança buscando um nível de especialização também, né? Sim. Criando núcleos diferenciados e profissionais também com perfis diferenciados. Você falou em governança, que é uma outra área também que está demandando especialização. Então, isso é um processo de amadurecimento, talvez, meio a toque de caixa aí, mas é necessário, em função do que está acontecendo, a segurança buscar essa especialização, né? Sim, eu acho que sim. Mas a gente eu acho que tem setores aqui no Brasil, pelo menos, que estão bem organizados. Tem setores que estão um pouco mais carentes com relação à segurança como um todo, mas eu acho que a gente tem caminhado bem, até observando a evolução dos eventos dos Security Leaders. Eu acompanho já há algum tempo, você observa que existe verdade. Uma curva de amadurecimento. A gente vai percebendo isso. Agora, compartilhamento. Acredito que dentro do grupo, obviamente, tem está dentro de uma organização né, mundial, e o processo de compartilhamento aí deve ser muito mais facilitado. Mas hoje, todos os profissionais de segurança falam muito sobre o desafio de compartilhar informação. Acredito que na área de inteligência seja mais desafiador ainda, né? Qual a importância hoje de compartilhar informação para a área de inteligência? A questão do compartilhamento, ela é assim, é um receio muito grande de cada
empresa, de cada instituição. Ainda tem um tabu em relação a isso, tem. né? As pessoas se preocupam muito com o que compartilhar. E aí vem em mente aquela... Para não se expor, né, de alguma forma. E a gente não está falando aqui, quando a gente fala em compartilhar, a gente não fala em divulgar que você foi atacado. A gente fala, por exemplo... Tá, quer dizer, a gente não está falando de reportar o ataque hacker, que é outra discussão. É outra discussão, aí sim, é outro ponto. Tem polêmico também, exatamente. Bastante polêmico, mas é outra discussão. Aqui a gente fala dando um exemplo mais concreto, você tem grupos específicos, por exemplo, um que foi criado nos Estados Unidos, que chama FS-ISAC, que é o Financial Services, Information Sharing and Analysis. Esse grupo, ele está lá, ele é composto por várias instituições financeiras, onde eles estabelecem um canal e onde você pode divulgar informação seguindo um protocolo de confidencialidade. Então aquilo ali não é para ser divulgado ao público e onde todo mundo pode tirar proveito. Então, assim, dando agora um exemplo simples. O CIT, por exemplo, participa desse grupo. Sim, o CIT participa do FS-ISAC. Aqui no Brasil, essa entidade já veio fazer algumas apresentações, divulgações deste grupo específico. Existem poucas instituições brasileiras que participam desse grupo. Eu não sei Tem alguma conexão com a FEBRABAN, algo nessa linha? Não. Por enquanto, não. Não. Porque a FEBRABAN também tem o seu próprio núcleo ali, de compartilhamento de informações de cybersecurity. Mas não tem uma ligação, é algo que não tem relação nenhuma. Eu acho que a FEBRABAN até pode tirar proveito disso, mas não é um belo exemplo de como um setor pode se organizar e partir para o modelo de compartilhamento organizado, digamos assim, com essas regras que você falou, que de certa forma preservam aí a confidencialidade de algumas informações, E hoje já tem também o setor de aviação, o setor de saúde, todos eles criaram grupos específicos como esse do FS-ISAC para que seja compartilhado. Então, interessante esse movimento mundial. E qual que é o grande ganho desses grupos? Assim que você sofre, um exemplo muito simples, você recebe um ataque de um phishing, por exemplo, você pode divulgar para este grupo e eles automaticamente vão observar mais qual que é a característica, ou a gente fala muito num hash, Hash é como se fosse um registro daquele phishing. E eles podem atualizar as configurações da infraestrutura deles, das outras instituições, para que não sejam afetados. Quer dizer, esse é um exemplo de como uma simples comunicação que não está expondo a empresa pode beneficiar toda uma comunidade. Um exemplo muito simples, eu peguei um caso de phishing, mas a gente tem diversos ataques. São N incidentes de N tipos, Exatamente. Então, e não tem exposição de ninguém. Você foi lá, olha, eu identifiquei algo na minha instituição hoje. Quer dizer, basta criar uma regra, um modelo para fazer isso, e isso pode acontecer com toda a segurança. Exatamente. E não tem nenhuma regra que fale você é obrigado a divulgar tal e tal informação. É algo espontâneo, algo que funciona muito bem. A gente já tirou proveito desse grupo do FS-ISAC, inclusive em eventos específicos, como a gente teve aqui, Copa, Olimpíadas. Então, algo muito bacana. Esses momentos bastante tensos para a área de segurança. Ok, Anderson, foi ótimo. Obrigada a gente falou tanto em compartilhar, então obrigada por você compartilhar seu conhecimento aqui conosco. Continue na TV Decision, acompanhe nossas entrevistas sobre segurança da informação, tecnologia da informação, transformação digital e tudo relacionado à área de tecnologia. Até o nosso próximo encontro.